Questão 143. Uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção é de R$ 34.350, sendo que comporta 500 pessoas. O preço do ingresso será de R$ 130. Normalmente, 60% das pessoas adquirem meia entrada, pagando R$ 65 pelo ingresso. Além do faturamento proveniente da venda de ingresso, a casa de shows vende com 60% de lucro, bebidas e petiscos ao público no dia do evento. Após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias entradas vendidas superou em 50% que estava previsto, impactando o faturamento estimado com a venda de ingressos. No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas e petiscos, pois todo o público que comprou ingresso compareceu ao show. Com isso, espera-se ter lucro de 17 mil nesse evento. Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa em bebidas e petiscos em real deverá ser de A. R$ 17,50, B. R$ 28,80, C. R$ 34, D. R$ 52 e R$ 68,70. Está marcada a letra D, R$ 52. Vamos ver por que é. Então, a gente tem que colher as informações, né? Primeiro, a gente quer, o que pede é que se tenha um lucro de 17 mil, né? Mas tem um gasto fixo de 34.350. Então, a arrecadação total tem que ser a soma do lucro mais o gasto fixo de 34.350. É o que eu vou fazer aqui. 34.350 mais 17 mil. Vai dar, então, 51 mil tem que ser arrecadado. Eu sei que a festa é para 500 pessoas. E ele diz assim, ó, a meia entrada é para 60% das 500 pessoas. Mas aqui, durante o exercício, é dito que não foi vendido somente 60% dos ingressos, 60% de 500 pessoas compraram meia entrada. Diz que superou, ou seja, foram 60%, mais 50% de 60%, que é 30%. Dá um total de 90% de vendas das 500 ingressos que tinha, né, pagas por meia entrada. Então, é 90% de 500 que vai dar 450 pessoas que pagaram meia entrada. Fiquei enfatizando aqui. A previsão inicial, normalmente, é que 60% das pessoas adquirem, dos 500 pessoas que comporta a festa, adquirisse meia entrada. Mas diz aqui que 50%, superou 50% previsto o faturamento estimado com venda de ingresso para meia entrada. Então é 60% mais 30%, 90% das pessoas, das 500, que é 450 pessoas, pagaram por meia entrada. Aí quanto que é meia entrada? A meia entrada é 65. É 65 reais. Então eu tenho que ver quanto que eles ganharam com 450 pessoas comprando meia entrada. Então eu vou fazer 450 vezes 65. 0, 25, 2, 20, 22. Vai 24 mais 3, 27. Aqui, seguindo o cálculo aqui. Ganharam 29.250 com 450 pessoas comprando o ingresso a 65. Mais 50 pessoas, né? A entrada inteira é
130, né? R$ 130. E eu sei que 50 pessoas, que é 10% que compraram inteiro, né? 50 pessoas pagaram 130. Então tem que fazer 50 vezes 130. Quanto vai dar isso? Fazer 13 vezes 5. Vamos ver aqui. Aí um ali, 5, 6, 65. Com os dois zeros. R$ 6.500 eles arrecadaram com a entrada inteira. E com meia entrada, eles arrecadaram 29.250. Seguindo, eu vou somar esses dois valores para ver quanto que eles arrecadaram com 100% dos ingressos. Eu vou fazer 29.250 mais 6.500. Eles arrecadaram 35.750 com todos os ingressos. Eu calculei o gasto inicial, o gasto para eles terem um lucro de 17 mil mais o gasto fixo, né? Eles têm que ter arrecadado 51.350. Então, vou voltar para cá. Vou fazer a diferença para ver o que falta ser arrecadado para chegar ao arrecadamento de 51.350. Vou descontar o que eles já ganharam com 100% dos ingressos vendidos. Falta, então, R$ 15.600 eles arrecadaram. Eu sei que eles podem arrecadar com isso em bebida, né? Então, diz ali que também, aqui, que 60% do lucro das bebidas, eles ganham. Ó, no dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas. Então, se eu disser que isso aqui é 60% de lucro, né, de bebidas e petiscos, se eu dividir por 6 isso aqui, eu vou ter o lucro 10%, vai ser o equivalente a 10% do lucro de petiscos e bebidas que eles teriam. E falta eles arrecadar 15.600, que é o que eles têm que arrecadar com 60% do preço como lucro de bebidas e petiscos. Então, eu vou dividir por 6, que aí vai ser o equivalente a 10% do que vai ser de lucro, né? Vai ser de lucros de bebidas e petiscos. E aí eu multiplico por 10, vai ser o total do preço de vendas de bebidas e petiscos. Então, vou dividir por 6. Então, 2.600 seria 10%, porque eu dividi 60%, né? Que é o de lucros de bebidas e petiscos, que é 60% do preço das bebidas e petiscos, né? E aí, 15.600, dividir por 6 dá 2.600, é 10%. Então, se eu multiplicar por 10, que seria 26.000, o que seria isso? Seria 100%
do preço de bebidas e petiscos. Então, 26 mil é o 100% de preço de bebidas e petiscos que eles têm que vender. E aí, o que o exercício pede é: para que alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoas com bebidas e petisco em real deverá ser de... Como tem 500 pessoas na festa, o que resta para chegar ao resultado? Vocês têm que vender o total de 26 mil em bebidas e petiscos. Então, o gasto médio é quanto por pessoa, em média, tem que ser vendido. Como é 500 pessoas, eu tenho que fazer 26 mil divididos por 500. Aí eu vou fazer aqui. Pegar 2.600, dividir por 500 vai dar 5. Sobra 100. Pego um zero aqui, dá 2. Sobra 0. Então, o gasto médio, bebidas e petiscos por pessoas, é de R$ 52. Letra D, a resposta. Fazendo um panorama aqui desse exercício, né, que eu fiz vários cálculos, o que eu colhi de resultados aqui, né? Primeiro, eu tenho que destacar que aqui o 60% é usado várias vezes no exercício, né? Mas uma vez é referido a 60% das pessoas adquirem meia entrada e outras vezes 60% é usado, é, 60% do preço da bebida é de lucro, de bebidas e petiscos, no preço da bebida e petisco. Eu comecei calculando, como eles têm que ter um lucro de 17 mil, calculei os gastos, 34.350, mais o lucro, 17 mil, o gasto fixo, né, 34.350 mais lucro, 17 mil, que dá o que eles têm que arrecadar total para cobrir os gastos, mais ter o lucro, 51.350. Guardei esse valor aqui. Aí eu fui para calcular o total de arrecadado com ingresso. Eles previam vender 60% dos ingressos como meia entrada, mas teve uma alta, superou em 50% previsto de meias entradas. Então, eles venderam 60% de 500, que seria a minha entrada, mais 50% de 60%, que é 30%, dando um total de 90% dos ingressos a meia entrada. Então, 90% de 500 pessoas pagaram meia entrada, que é 450 pessoas. Como a meia entrada é R$ 65, eu fiz 450 pessoas vezes 65, cheguei a R$ 29.250 vendidos a meia entrada. Os 10%, que é 50 pessoas, compraram a entrada inteira, 130. Então, fiz 50 vezes 130, que dá R$ 6.500. Somei os 90% vendido a minha entrada mais os 10% a entrada inteira, que é o 29.250 arrecadado com minha entrada e 6.500 com a entrada inteira, deu R$ 35.750 arrecadado com os ingressos, com 100% dos ingressos. Como o objetivo para ter 17 mil de lucro é ter arrecadado 51.350, subtrair o valor arrecadado já com os ingressos, 35.650, ainda falta arrecadar R$ 15.600. R$ 15.600 tem que ser o lucro obtido com bebidas e petiscos, que é 60% do preço das bebidas e petiscos vendidos. Então, eu botei aqui, se R$ 500.600 é 60% de lucro, né, de bebidas e petiscos, do lucro com bebidas e petiscos, né, porque é o 60% do lucro de bebidas e petiscos. Então, eu dividi por 6, 15.600, vai ser 10% do preço de bebidas e petiscos. 15.600 dividido por 6, 2.600, equivalente a 10% de, do preço vendido com bebidas e petiscos. Se eu multiplicar os 10%, que é 2.600, por 10, vou ter 10 vezes 10%, 100%. 26 mil é 100% de preço de bebidas e petiscos que eles têm que vender. O exercício pede o gasto médio pelas pessoas, né, bebidas e petiscos, que é dividir o número total de pessoas pelo total de vendas de bebidas e petiscos, que é 26 mil. Dividir 26 mil por 500,
cheguei a R$ 52 que cada pessoa, em média, tem que gastar para eles terem R$ 26.000 vendidos em bebidas e petiscos, onde 60%, que é o lucro, né, em cima dos 100% da venda, 60% é de lucro em bebidas e petiscos, de 15.600 e fechar o objetivo de ter arrecadado 50.350 para ter 17 mil de lucro.